Saudações florestais, eu me chamo Arthur Brasil, sou engenheiro florestal e hoje eu quero trazer para vocês aqui um assunto bem importante relacionado a uma planta. Tá? Essa planta, a gente conhece ela como lírio do brejo. Ela tem flores brancas e ela dá em brejos, como o próprio nome diz, perto de água, de córrego e de represas, áreas úmidas. Ela gosta bastante de regiões que está bem sombreada, com bastante água. Então galera, esse lírio do brejo que está aqui em volta de mim, a gente vai ver algumas ramas dele por aí, vou pôr mais destaque para vocês. Essa planta, ela não é nativa brasileira, é uma planta que ocorre na Ásia, certo? E ela está no Brasil há muitos anos, né? Ela foi trazida para o Brasil para ser utilizada de forma medicinal, porque ela tem muitas propriedades interessantes. Sua raiz, ela até lembra a do gengibre, né? Então ela tem uma propriedade ali que é bem benéfica. Além das flores, né, até a planta mesmo, ela tem um cheirinho muito bom, tá? Mas ela tem um grande problema, porque como ela é uma árvore exótica, né, uma planta exótica, veio de outro país, ela tem um potencial invasivo. Não é que toda planta exótica tem um potencial invasivo, mas no caso dessa, ela tem e muito. E isso, né, faz o que? Causa a substituição, né, das plantas nativas quando ela está inserida em algum espaço. Então, o que acontece? Como ela tem esse potencial invasivo, a gente pode ver que a gente está aqui numa mata de galeria, próximo a um córrego, um recurso hídrico, uma área, né, muito úmida, muito fresca, do jeito que ela gosta. E o que acontece? Ela começa a se espalhar por touceiras, né? Touceiras essas que é como se fosse um rizoma ali, né, que é a raiz dela, e ela se divide ou ela simplesmente quebra. Aí pode vir, né, uma água, uma enchente, por exemplo, uma força d'água maior que acaba levando algumas dessas e ela começa a se espalhar. Então aqui a gente vê alguns indivíduos, por exemplo. E aí, se a gente olhar no meio da mata, a gente vai encontrando outros, né, até um pouco distante. Por quê? Porque esse rizoma, né, dessa planta foi levado, tá certo? E aí, infelizmente, muitas pessoas não sabem que ela tem esse potencial invasor, tá? Elas ainda cultivam e têm em seus territórios uma planta, né, que não deveria estar nos espaços. Até leva a entender que ela seja nativa, que não é verdade. É muito interessante quando a gente encontrar e se houver como controlar, é um ponto que a gente tem que fazer, né, para não deixar dominar toda a vegetação nativa em volta. Então assim, pode ver que ela tem umas flores brancas muito cheirosas, né? É uma planta bem interessante para quem gosta de ornamentação também, com um cheiro muito gostoso, mas ela tem essa característica de dominar os espaços, coisas que atrapalham muitas outras espécies, até mesmo da fauna, como insetos também, porque ela vai substituindo, ela não dá espaço para as espécies regenerantes. E isso, né, faz com que algumas espécies começam a sumir dentro da mata. Então pessoal, vou arrancar uma muda aqui para vocês, desse lírio do brejo, para vocês verem como é a raiz dela, tá bom? O interessante é que vocês vão ver que ela é fasciculada, uma raiz até não muito profunda. Então isso favorece também aí o espalhamento nela da camada de serrapilheira, né? A camada superficial ali, que fica acima do solo, a matéria que fica em decomposição. Tem que fazer um pouquinho de força, mas aqui ó, dá pra ver muito bem como as raízes dessa planta, tá? Ela tem essa, como se fosse uma tuberosa, né? Com as raízes mais superficiais, que essas aqui é que pegam os nutrientes por cima, que é as raízes pequenas, beleza? Então isso daqui, se a gente corta ela simplesmente dessa forma e enterrar em qualquer parte, ela já vai se reproduzir. E se eu pegar isso 2 vezes e colocar uma em cada lugar, ela já vai dar novos indivíduos. Então ela é muito fácil propagação, né? Não é que ela dá semente, mas ela se propaga pela raiz de forma muito fácil, porque ela tem essa capacidade de se dividir, né, e dar a brotação nova, beleza? Então pessoal, aqui a gente está numa mata, tá? Uma mata nativa do bioma Mata Atlântica com Cerrado, área de transição, e está ocorrendo esse grande problema nessa mata, que é a invasão do lírio do brejo. E a gente tenta fazer o controle aqui sempre que pode. Então, se você tem a capacidade, se você de repente tem uma mata, você tem que tentar eliminar essa planta para não afetar a biodiversidade local, né? Você vai ajudar as plantas, até mesmo a fauna, os animais do ambiente,
a não sofrer por conta de uma planta exótica invasora, tá? Porque isso é uma das plantas que mais invadem aí áreas de Mata Atlântica e Cerrado no Brasil, áreas úmidas. Galera, então eu quero mostrar para vocês aqui um complemento à questão do lírio que se encontra ali no fundo. Vocês vão ver que tem umas flores brancas, tá? A gente tem aqui também uma gramínea, que aqui é uma área de água, tá? Que vem das nascentes de cima. E você pode ver que ela está dominando essa área. Isso daqui é algo muito difícil de controlar. Por quê? Porque é uma gramínea exótica e invasora, não é nativa. Isso atrapalha no fluxo da água, né? Você tem um maior enchimento da represa, que tem aqui embaixo, e você também atrapalha que espécies, né, como árvores e outras plântulas, arbustos, arvoretos, até as plântulas mais baixas, desenvolvam e cresçam. Porque ela domina, ela não deixa espaço para outras plantas crescerem. E isso é um grande problema, né? Aqui a gente vê que é uma clareira. Tem um fragmento atrás, só que o fragmento, nesse caso, ele não consegue adentrar, ele não consegue se desenvolver. Mesmo que ele faça sombra, ela já está num estado que ela está dominando muito a área, tá? Então uma semente que venha a cair por dispersão de vento ou até de animais de forma zoocórica não consegue se desenvolver. E aí, para ajudar, para trabalhar, para ter mais árvores regenerantes nessa área, tem que ser removida isso, tá? E como é feito isso? Você poderia fazer de forma manual, mas é um processo muito longo, demorado, muito custoso, né? Que exige muito do esforço físico de uma pessoa. Então talvez não é o melhor cenário nesse estado de infestação dessa braquiária. Você precisaria então aqui entrar com o trator. O trator ele trabalha com mais força, né? Tem uma carga aí maior de trabalho, com um preço às vezes até mais justo, porque você está trabalhando ali numa questão que você precisa controlar mais rápido e ele vai te ajudar nisso. O único problema do trator é ele pode causar, né, aí no pisoteamento, né, mesmo das áreas, do solo, compactando as áreas de entorno. Mas isso pode ser tratado de outra forma, porque você vai fazer um bem maior aqui. Então galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, curta, compartilhe, se inscreve no canal para a gente poder trazer mais conteúdos como esse para vocês, para poder aí divulgar e orientar sobre o que é interessante para a nossa biodiversidade ou não. Valeu!